Fala pessoal, tudo bem com vocês? Muito bom dia. Bora analisar esse concurso 3612 que aconteceu ontem à noite. Então, hoje, dia 13 de fevereiro de 2026. Sejam bem-vindos aí, uma abençoada sexta-feira para todos vocês. Anota aí dezenas na tela: 0406 08 09 11 14 15 16 17 18 19 20 21 22 e 25. Quase falhou as 4 dezenas pilares, aí só 25 para salvar aqui na última bola, última posição. Lembrando que as dezenas pilares são as dezenas 01, 02, responsável por essa primeira bola, primeira posição, e a 24, 25 responsável pela última bola, última posição, em aproximadamente 85% aí nos dois casos, aproximadamente. E tivemos aí um início 4 antes do início 3, né? Como aconteceu da outra vez? Não, da outra vez veio o início 3, né? Veio o início 3 no concurso 3.600, se eu não me engano, tá? Daqui a pouquinho a gente vai puxar essa estatística para entender melhor aí o que aconteceu. E mais uma vez, uma única aposta ganhadora vai levar para casa R$ 2.074.479,53. E para 14 pontos, como foi um concurso aí bem difícil, tivemos poucos ganhadores também na faixa de 14 pontos. 129 ganhadores apenas. Um dos melhores prêmios aí, R$ 3.371,88. Olha, não é um prêmio de se jogar fora não, porque um prêmio médio aí, um prêmio considerado bom, é acima de R$ 1.500. Pagou mais que o dobro. Então, quem fez 14 pontos aí, ó, pode soltar rojão aí, que teve um dos melhores prêmios. Beleza? Fechando aqui então. Bora dar uma olhadinha nos comentários do último concurso, do último vídeo, aliás. O vídeo teve 82 pessoas que sinalizaram que gostaram do meu conteúdo aqui, conteúdo que eu trago todos os dias aqui para você, em forma de análise. Tá? Tivemos aí um alcance de 348 visualizações e 25 comentários ao total, contando aí com os comentários também que eu respondo, é contado também aqui. Ó. Então, muito obrigado a cada um de vocês, que Deus abençoe aí o dia de cada um. O Jamil aqui, eu respondi para ele aqui na própria, né, na própria área de comentário, tá? Às vezes essa resposta aí também vem automática, né, dependendo se cair dentro de uma palavra-chave, tá? Então, se você quiser alguma coisa mais específica, eu posso responder lá pelo WhatsApp. E o WhatsApp você encontra aqui, olha. Toda vez que você entrar no vídeo, dá uma olhadinha aqui, olha, vai ter esse mais, você clica dentro dele, ele expande as informações aqui do vídeo, tá? Então, todos os dias eu completo isso daqui. Se você quiser acessar o WhatsApp Web, você pode clicar aqui, já vai direto para o meu WhatsApp, tá? Aqui tem toda a parte de capítulos, tá? Que eu assisto o vídeo para colocar para vocês um ponto específico. Por exemplo, eu já quero ir direto para o padrão visual, porque eu já assisti o vídeo acelerado, né, em 1.5 ou 2.0 aí, mas eu não lembro onde que estava, quero ir direto para o padrão visual. Você clica aqui, olha, ele pega, ele aciona essa barrinha aqui de progresso e vai direto para onde eu estou falando do padrão visual, mas não era padrão visual não, esqueci, era os ciclos alternativos. Eu clico aqui então e ele começa aqui a falar sobre os ciclos alternativos exatamente onde eu estava. Beleza? E aqui a gente tem, né, os capítulos também em forma de capinhas, que você pode também seguir por aqui. É bem mais fácil por aqui, né, porque aqui você já tá vendo e já está vendo o tempo, é só clicar em cima do tempo. E temos os vídeos relacionados aqui. E toda vez que você acessar um vídeo, se possível, né, eu gostaria muito que você deixasse o like e deixasse também um comentário. Pode ser um bom dia, uma boa noite, uma boa tarde, colocar alguma dúvida, colocar suas experiências, responder algum comentário. Isso faz toda a diferença, tá? E eu agradeço demais aí. Que Deus abençoe cada um de vocês. E bora lá, então, vamos aqui, né, analisar agora a parte de critérios. Critérios, né, são regiões do volante, né, então a cruz aqui é a cruz da Loto Fácil, a moldura é essa parte aqui da borda do volante, dezenas ímpares. Então, são todas partes estáticas, onde a gente coloca as dezenas dentro dessas regiões, conta quantas dezenas, né, aconteceram aqui. No caso de primos veio só 3, 3 não está dentro dos limites, que é o que a gente chama de padrão, né? O padrão da gente jogar é escolher de 4 a 7 na região cor-de-rosa e o resto para fora da região cor-de-rosa. Do mesmo jeito aqui dos ímpares. Os ímpares, como já tem uma quantidade maior de dezenas dentro do critério,
o padrão também muda de 6 a 9. Então eu posso vir por aqui e escolhendo de 6 a 9 e depois eu escolho as dezenas pares. Do mesmo jeito, moldura, então você pode seguir aí esse exemplo para poder montar o seu jogo manual. Agora, se você não quiser fazer de uma forma mais automática, você pode simplesmente pegar aqui, ó, da uma forma avulsa que a gente chama, né? Jogo por jogo. Eu vou abrir aqui numa nova guia. Você pode acionar aqui a parte de fechamentos, né? Clicando aqui em Loto Fácil. Carregou aqui o primeiro fechamento, deixa eu ver se está carregando. Tá carregando. Carregou o primeiro fechamento, você vem aqui em cima desse menu aqui. Se for volantes de 15 dezenas, você pode vir aqui, olha, clica aqui, fechar 15 números, então são jogos avulsos. Por que jogos avulsos? Porque você não vai fechar nada aqui, você vai simplesmente utilizar aqui a estrutura, né, e os recursos da ferramenta de fechamentos para poder, né, montar um jogo bem distribuído dentro do padrão, já separando suas dezenas entre os grupos A, grupo B, grupo C, que são os grupos das melhores dezenas nos 10 últimos concursos, tá? E depois você só vai clicar aqui em combinar aqui, porque aí ele cai o volante aqui para dentro. Então, vamos fazer um teste aqui, ó. Já iniciando, que você pode ver que tem algumas dezenas com o fundo salmão aqui, o fundinho cor-de-rosa, significa que são as dezenas do último concurso, para você se basear, né? Então você pode ir escolhendo aqui, por exemplo, o 9, o 01 aqui, o 24, 22, 14, vai escolhendo aqui, ó, e vai olhando aqui, olha, tá vendo? Ele vai atualizando tudo em tempo real. Isso não é para você fazer fechamento, isso daí é para você fazer as suas escolhas em jogos avulsos. Jogos avulsos são aqueles joguinhos de 15 números que você marca aí, né, no seu volante, né? Aqui você utiliza a ferramenta. Tá? Por exemplo, aqui se eu não quero clicar aqui, eu quero vir direto aqui pelos grupos, eu também posso fazer isso daí. Clicando aqui, ele vai localizar onde está a dezena 6 aqui e vai tirar. Ah, mas não era a dezena 6. Então, desmarca ela aqui, ele desmarca aqui também. Ou você clicou aqui, você pode desmarcar aqui também. Então, você pode ir fazendo aqui por aqui também. E vai olhando aqui que tudo começa vermelho e depois ele vai ficando verde e depois pode ficar vermelho de novo, tá? Então, aqui significa que eu tenho algumas coisas fora do padrão. Por exemplo, cruz, eu escolhi muito poucas dezenas, né? Então, o normal de se escolher aí é de 4 a 7 dezenas. Então, eu posso pegar, clicar aqui em cima de onde está escrito cruz e ele vai pintar uma cruz aqui para mim, indicando quais são as dezenas na cruz. Por exemplo, primos também está pouco. Então, eu vou clicar aqui para saber quais as dezenas que são da região dos primos. Então, eu posso escolher aqui, por exemplo, o 5, o 3. E olha só, com 15 dezenas que eu escolhi, eu deixei quase tudo dentro do padrão, só Fibonacci que eu escolhi demais, tá? Então eu posso vir aqui, clicar em cima de Fibonacci para saber quais são as dezenas de Fibonacci e desmarcar algumas. Por exemplo, eu posso trocar aqui o 5 pelo 15, tá? E olha só, agora eu tirei outra coisa fora do padrão, que são as intermediárias, tá? Então, vamos tirar o 15 aqui, vamos colocar o 20. Agora sim eu coloquei todos os jogos dentro do padrão e olha que bacana, né? Ele mostra para mim os 3 grupos, mostra aqui a tendência dessas 15 dezenas, né? Então tá com uma tendência de vir 12 pontos, 13 pontos. Essas 15 dezenas que eu escolhi aqui nunca fizeram 14 pontos, então são virgens para 14 pontos, é um bom sinal. E também nunca fizeram 15 pontos, ela pode fazer 15 pontos, tá? Se eu gostei dessa escolha aqui, eu simplesmente clico aqui, ó. E ele vai pegar, vai fazer o quê? Ele traz aqui o meu jogo aqui, traz aqui para baixo. Se eu quiser deixar da forma que sai sem ordenar, eu posso desmarcar essa opção aqui. Por exemplo, então, eu não quero escolher a 20 aqui, eu quero mudar a 20 pela 18. E vamos ver se isso daqui muda alguma coisa. Ó, eu tô com poucas dezenas da moldura agora. Mas um critério fora também não significa que você deva tirar esse critério, não. Para mim tá bom ainda, que ele tá com uma tendência de vir 11, 12 pontos. É um jogo virgem para 14, para 15 pontos. Eu vou aceitar isso daqui. Agora eu vou clicar aqui em combinar. Ele mantém o jogo que eu já tinha feito aqui anteriormente e traz o outro jogo. Se por alguma razão você quiser deixar desordenado aqui, ó, beleza, mas não faz muito sentido. Então, eu prefiro deixar ordenado isso daqui. Então, toda escolha que eu fizer e depois clicar em combinar aqui, ele vai já trazer ordenado aqui para mim, fica bem mais fácil, tá?
Então, posso mudar, por exemplo, aqui a 3, eu posso colocar 2 aqui, a 22 aqui, vamos colocar, por exemplo, a 25, porque aí eu coloco as 4 dezenas pilares. Aqui saiu duas coisas fora do padrão, tá? Não tem nenhuma tendência para fazer premiação, mas eu quero apostar de qualquer forma nessa sequência aqui. Eu posso vir aqui e clicar aqui em combinar, tá vendo? Ele traz da forma que você escolheu e depois ele ordena aqui. E você pode fazer isso daí jogo a jogo, né? Que são jogos avulsos aqui. Legal? Bom, se você já está gostando desse vídeo, clica aí no joinha, né? Deixa o seu comentário para o vídeo. Já corre lá embaixo para deixar seu comentário, que eu vou agradecer bastante. Vamos lá então, região dos critérios então. 3 dezenas na região dos primos, 5 na cruz, 7 ímpares, 9 na moldura, 2 de Fibonacci, 5 na progressão, repetiu o 9 do último concurso. Padrão de linhas 53331, padrão de colunas 44322. Aqui na estatística, eu organizo as 25 dezenas na estatística dos 10 últimos concursos. A 19, então, está sendo a melhor dezena nos 10 últimos concursos. A dezena 04 aqui, que era uma dezena aqui que reinou por bastante dia aí, né? A primeira posição aqui, ela foi sorteada diversas vezes aí seguidamente. Ó, onde ela já está? Já está no grupo das piores dezenas. Então, essa dança das dezenas aqui é muito bom, por isso que você tem que acompanhar os vídeos todos os dias esse cenário muda. Então, o que você vai fazer ali, ó? E esses 3 grupos são os grupos que eu mostrei agorinha de pouco aí na ferramenta de fechamentos. Os mesmos grupos que você tem aqui, nessa mesma ordem, você vai ter lá também. Então, se você tem acesso, né, à sua área de assinantes aí, à região dos fechamentos, fica bem mais fácil você fazer o jogo por lá, porque lá você equilibra tudo. Você equilibra o grupo A, o grupo B, o grupo C, a quantidade de números primos, quantidade de números na cruz. Então, você equilibra tudo. Legal? Aqui o que você vai fazer? Vai escolher de 5 a 8 dezenas desse conjunto, de 3 a 4 dezenas das intermediárias e o que sobrar, que vai dar entre 3 e 6 dezenas, você vai escolher do grupo C das piores dezenas. Então, enquanto a 19 está sendo a melhor dezena, a 18 é a última dezena, é a pior dezena nos 10 últimos concursos. A soma desse concurso aí, o 3.612, né? Que isso daqui já é dica para o próximo concurso. A soma de todas as dezenas desse conjunto deu 225. Ficou vermelha porque não é uma soma, né, aceitável, é uma soma dentro dos padrões. Beleza? Aqui 3 conjuntos de 17, 18 e 19, analisados pela estatística dos 10 últimos concursos. Eu vou deixar lá no blog Gera Sorte para você copiar e colar. Deixo também os 20 jogos prontos, 20 jogos gerados aqui antes de começar a gravar o vídeo. Então são jogos palpites, que você pode fazer o que você quiser com esses jogos. Então 20 jogos prontinhos aqui, outros 20 gerados com 3 condições específicas, 9 repetidas do último concurso, com 4 de Fibonacci e de 7 a 8 ímpares. Então escolha 1, 2, 3 ou até mesmo os 20 jogos aqui que você quiser, mantenha um jogo e depois faz eliminando aí de 1 a 3 dezenas de cada uma dos seus grupos aí. Que mais? Aqui, padrão visual, comportamento individual das dezenas. Bom, agora eu vou abrir uma estatística aqui, né, que eu estou sempre mostrando para vocês, que é a estatística das dezenas da primeira posição, tá? Primeira posição quando o sorteio é ordenado. Então temos 15 bolas, né? Como eu comecei o vídeo, vocês viram aí. A primeira dezena naquela posição saiu a dezena 04. Então vamos ver quantas vezes isso daí já aconteceu. Então estou abrindo aqui numa nova guia, vou clicar aqui em estatística, abro a caixinha de opções e venho aqui na penúltima opção, primeira posição, dezena início, primeira posição, tá? Que seria, no caso, essa daqui, ó. Deixa eu posicionar aqui para vocês verem. Essa bola aqui, né? Então, essa posição. Então, a gente chama de primeira bola, primeira posição, segunda bola, segunda posição, até a 15ª bola sorteada, 15ª posição, depois do sorteio ordenado. Voltando aqui, então, para o padrão visual, iniciou com a dezena 04, então, a gente vai ver, então, quantas vezes isso já aconteceu. Tá aqui, então, o início com a dezena 01 é o campeão de todos, né? Já aconteceu em 2.188 concursos. O início 2, 886. O início 3, que a gente já está esperando, né? Já 12 concursos em atraso, então já superou a média aqui. Então saiu antes, né? O início 4 saiu antes do início 3, que a gente estava esperando.
O início 3 só tinha acontecido 113 vezes, então contando com o concurso de ontem, 114 vezes que esse evento acontece, né? A última vez registrada foi no concurso 3.612, está com 0 de atraso. A média é que a cada 32 concursos, né, a gente tem aí um início 04. Como eu sei disso? Né? Eu sei pela contagem da frequência aqui. Como já aconteceu 114 vezes isso, e eu já tenho 3.612 concursos registrados até hoje, eu divido o número de concursos pela quantidade de vezes que já tivemos o início 4. Dividindo esse valor por esse daqui, a gente tem a média aproximada, que é 32. E a gente tem o registro de ter ficado sem sair um início 4, né, por 209 concursos. Foi entre os concursos 818 até o 1027. Então, né, a nossa esperança agora é que venha logo o início 3, tá? Essa ferramenta aqui você encontra lá na sua área de assinantes, então considera aí, né, me ajudar também com a assinatura, com, né, o meu trabalho aqui, tá bom? Fechando aqui então, voltando pro padrão visual, a gente tinha então a dezena 05 como presa, ela falhou. A gente tinha um retorno após a falha. Para você que perdeu o vídeo, assiste o vídeo anterior que eu expliquei sobre o que é retorno após a falha. Tivemos o retorno após a falha para a dezena 08 aqui. A dezena 17 continua presa, lembrando que dezena presa é dezena que alcança 4 ou mais concursos sendo sorteada seguidamente. Então, essa dezena 14, ela não é presa ainda, mas ela é uma candidata a se tornar presa. Dezena 17, então, continua presa. A dezena 20 era um retorno após a falha e retornou com sucesso também. E a dezena 25 continua presa. Então, o que a gente vai fazer aqui? Vai aplicar o retorno após a falha para a dezena 05, então, que falhou. Vamos ver se a gente tem outra dezena que falhou. Não, somente a dezena 05. Tá? Não tivemos nenhuma máscara nesse concurso. Bom, o início 4, então, eu já mostrei. Tivemos uma sequência aqui, olha, de 5, 6, 7, 8, 9 números. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Isso mesmo, uma sequência de 9 números. Vamos procurar, então, essa sequência também aqui por outra ferramenta do GeraSorte, que fica também dentro da área de estatística. Bom, se você já está gostando, lembra de deixar o like. Então hoje vai ser um vídeo um pouquinho maior aí, né? Porque tem bastante coisa para falar. Então vamos procurar aqui dentro da caixinha de opções, números em sequência, que está aqui, ó. Eu clico aqui. É uma estatística que demora um tiquinho para aparecer aqui. Então eu já vou mostrar aqui, ó, direto para vocês aqui, ó. 9 números em sequência, né? Foi a 42ª vez que aconteceu isso. Então a última vez registrada no concurso 3.612, então está com 0 de atraso. Média é que a cada... Olha, é tão difícil isso acontecer que a cada 86 concursos em média que isso acontece. E já chegou a ficar 565 concursos, então tem um percentual aí de 1,16%. O que mais acontece é sair de 4 a 5 números em sequência. Inclusive está em tendência aqui, ó. 2 números em sequência só saiu 13 vezes. 3 números em sequência sai 447 vezes e assim por diante, tá? Essa ferramenta ela demora bastante para carregar, tá? Não é para todos que carrega ela, porque ela vai carregando todos os tipos de sequência aqui. Então, por isso que ainda tá com esse banner aqui carregando. Agora sim, ele carregou tudo. Então, para cada concurso aqui, ó, tem os detalhes do concurso. Então, ele preenche muita coisa aqui dentro, né, dessa tela aqui, beleza? Eu vou deixar eu vou jogar, na verdade, essa guia lá para a última posição, que a gente vai precisar dela de novo aqui para ver a estatística personalizada daqui a pouquinho. Legal? Então, tivemos aí, né, uma sequência de 9 números. Então, foi um concurso bem difícil, por isso que tivemos aí poucos ganhadores. Início 4, uma sequência grande. A sequência era de se esperar, né? Porque toda vez que a gente tem um início 4, né, um início 5, início 6, né, provavelmente tem aí uma grande sequência também. Beleza? Pulando aqui então para a ferramenta excluir colunas, eu esperava que para esse início 4, a matriz que carrega com a ferramenta aqui tivesse premiado com 15 pontos aqui na matriz. Não premiou, então ela só cumpriu o seu papel, que é um R5 e faça 14 pontos aqui. Tivemos 4 resultados aqui.
Matriz de acompanhamento, essa outra matriz aqui, que é uma matriz de 13 pontos. E mais uma vez, olha, como eu falei para vocês, por isso que eu gosto de acompanhar essa matriz. Com 10 jogos apenas, teríamos feito os 14 pontos, acertando somente 5 desses 6 números. Então, eu tenho que vir aqui em cima, nesses quadradinhos, que são representados pelos números acima, que são representados pelas colunas, tá? E escolher 5 quadradinhos e depois clicar nesse botão aqui para ter o meu jogo preparado aqui. Um R4 e faça 12 pontos, que essa matriz também é outra matriz de acompanhamento. Também premiou muito bem, porque ela é fechada em 12 pontos, premiou com 13 pontos, muito bem. Faz tempo que ela não premia com 14 pontos, então por isso que a gente tem que acompanhar diariamente essas matrizes. E a última, um R3 e faça 11 pontos. Dessa vez aqui, de novo, ela só ficou nos 11 pontos e já chegou a fazer 14 pontos com 3 jogos apenas essa matriz, tá? Se você gosta dessa ferramenta, então não deixe de acompanhar, que todos os dias eu mostro um pouquinho dela, tá? Pelo menos a parte básica. Eu não entro, né, dentro dos vídeos aqui de análise diária, eu não entro em detalhes sobre estatística, sobre simular ciclo, tá? Não entro porque é uma coisa bem complicada. Você primeiro precisa entender o básico da ferramenta. O básico é você vir aqui dentro da caixa de matrizes e escolher uma matriz aqui para poder trabalhar. Ah, quero uma matriz dessa daqui, ó, de 15 pontos com 7 números fixos daqui, construído dentro da matriz, beleza. Eu preciso entender primeiro isso daqui, para depois eu entender o que é filtros, que é estatística, que é análise, que é simular, que é ciclo, tá? E tudo isso tem dentro desse vídeo ajuda aqui, que fica aqui dentro. Eu não esperei carregar tudo, tá? Então, vamos ver. Aqui, ó. Tá? Então, esse é um vídeo ajuda, né? Que tem 16 vídeos aqui dentro de uma playlist para você poder acompanhar, tá? Essa é a ferramenta Excluir Colunas. Ciclo das dezenas. Bom, tivemos aqui o primeiro ciclo do número 767 em condição aberta. Temos um único concurso dentro do ciclo. É impossível matematicamente completar esse quadro aqui com um único concurso, porque o concurso ele só tem 15 dezenas e a gente tem 25 casinhas. Logo, eu coloco as dezenas do concurso dentro das suas casinhas respectivas e, né, as dezenas que ficam para fora são as dezenas em asterisco, que são essas 10 dezenas aqui. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar essas 10 dezenas, dar um Ctrl C nelas, e onde que eu deixei agora, né? Acho que foi aqui. Isso, deixei a parte de estatística aqui, ó, né? Mas é bem fácil, você só precisa vir aqui, ó, clicar aqui em estatística, ele vai carregar o balanço. Você vem aqui, abre a caixinha de opções, e seleciona essa segunda opção, estatística personalizada. Pronto, carregou a estatística personalizada. Lembra que eu dei um Ctrl C nas 10 dezenas? Eu vou dar um Ctrl V aqui e vou clicar aqui nesse botão gerar. Mas antes, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó, que não tem nada preenchido aqui, tá tudo zerado. Então, a partir do momento que eu clico aqui em gerar, ele vai assumir essas 10 dezenas que eu coloquei aqui dentro dos quadradinhos e monta esse quadro estatístico aqui pra gente. Bom, é tão possível termos um fechamento de ciclo, né? Completar esse quadro aqui com 2 concursos, que isso já aconteceu 3 vezes. Então, matematicamente é possível, inclusive está em tendência. Porém, aqui, olha, a tabela de fechamento de ciclos mostra que isso nunca aconteceu. Então, para se completar aqui com 2 concursos apenas, né, é uma coisa bem difícil, tanto é que nunca aconteceu. Então, é uma coisa bem remota. Então, eu não vou fazer isso. Então, não vou utilizar um fechamento de ciclo com 2 concursos. Portanto, eu não vou utilizar essas 10 dezenas. Eu vou utilizar menos de 10 dezenas. Minha primeira escolha é o maior número que aparece dentro dessa coluna aqui, que é a coluna de contagem, que é a coluna de frequência. É esse daqui o maior número. Ele não está em tendência, não importa. A minha primeira opção sempre vai ser essa. É sempre a coisa que mais acontece. Porque se ela mais acontece, significa que ela pode acontecer de novo bem rapidamente. Então, a minha primeira estratégia vai ser apostar em 6 desses 10 números. Depois eu vou pegar a segunda melhor ocorrência que esteja em amarelo. A segunda melhor ocorrência é essa daqui, ó. Então, é o maior número da coluna de frequência e está em amarelo. Então, já vai ser a minha segunda, né, opção, né, de escolher essas 10 dezenas.
Então eu vou montar primeiramente jogos com 6 dezenas e depois eu vou montar jogos com 5 dessas 10 dezenas. E se eu escolher mais uma estratégia, colocar aí 3 estratégias diferentes, eu só vou fazer com 7 números, que também está sinalizado, e a terceira melhor ocorrência. Então, resumindo, eu estou escolhendo de 5 a 7 desses 10 números. Não estou escolhendo nem poucos e não estou escolhendo nem muitas dezenas aqui, ó, como está sinalizado, para fechar com 9, com 10 aqui, dessas 10 dezenas. Não vou utilizar essas opções, vou ficar ali na metade ali, vou ficar meio em cima do muro, né, indicando aí, né, que eu estou montando uma estratégia mais específica em cima da matemática mesmo, em cima da estatística, beleza? Simples assim, não tem mais que falar mais nada aqui. Então, eu acho que não vai fechar o ciclo, né? Acho que não vai fechar de novo o ciclo com outros concursos. Então, pode ser que saia entre 6 e 7 dezenas mesmo dessas 10 dezenas. Estatísticas individuais, números primos dessa região do volante, tendências para ver 4, 5, 7, 8 e 9 dezenas. Números na cruz, tendências para ver 2, 3, 7 e 8 dezenas. Bom, olha, só mostrando aqui, né, no caso, respondendo ao Jamil, né, que perguntou no último vídeo, se tem, quando eu estou falando aqui, né, das tendências, eu apontar as dezenas. Não tem como eu fazer isso daqui. A única coisa que eu posso sugerir é que você não utilize as mesmas dezenas que saíram, né? Então, no caso aqui, ó, saiu a dezena 8, que está circulada dentro da região da cruz, saiu a dezena 11, saiu a dezena 14, saiu a dezena 15, saiu a dezena 18. Né? São 5 dezenas que saíram, então, nessa região. 1, 2, 3, 4, 5. Eu não vou utilizar as mesmas 5 dezenas. Até porque eu tenho aqui, olha, que quando sai 5 dezenas, olhando aqui, ele repete 2 da região da cruz. Ó, repetiu a 8 e a 13, né? Aqui, ó, outro que saiu 5 dezenas, ele repetiu 4. Então, a única forma que eu tenho de ajudar é, né, mostrando essa parte das estatísticas. Agora, falar as dezenas, pontuar as dezenas, eu não vou fazer isso daí, porque isso daí dá muita confusão. Depois vai ter sempre um engraçadinho que fala que a gente nunca acerta, é claro, porque é um jogo de azar, é um jogo de loteria, né? Então ninguém tem bola de cristal, então a gente segue a parte matemática, a parte estatística e a parte de, né, que a informática nos permite fazer isso daí, que são as ferramentas, né? São as ferramentas criadas em forma de programação aí, baseado na matemática, né? Na matemática. Então, eu vou sempre seguir isso daqui. Então, tudo que eu estiver te falando não é achismo, né? Eu estou me baseando em alguma coisa. Estou me baseando em cima de dados, tá? Então, só, né, reforçando então o comentário que eu deixei ontem. Então, números na cruz, tendências para ver 2, 3, 7 e 8 dezenas. Números ímpares, tendências para ver 4, 6, 10 e 12 dezenas. Números na moldura, tendências para ver 6, 7, 8 e 11 dezenas. Números de Fibonacci, tendências para ver 1, 3 e 5 dezenas. Na progressão, tendências para ver 6 e 7 dezenas. Ciclos alternativos, ciclo dos primos, faltando as dezenas 7, 13 e 23 para fechar. Ciclo da cruz, faltando 4 dezenas para fechar. Ciclo dos ímpares, faltando um monte de dezenas. Você pode então colocar esse conjunto de dezenas na estatística personalizada, fazer a mesma coisa que eu fiz com todas as dezenas. Ciclo da moldura, também bastante dezenas para fechar esse ciclo. Ciclo de Fibonacci, só a dezena 13 para fechar. E ciclo da progressão, fechou. Então perdemos a referência, fechou com 3 concursos. 29 minutinhos aí de puro conteúdo. Se você gostou, deixa o seu like, deixa o seu comentário. Uma abençoada sexta-feira para todos vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.